Jesus está voltando rapidamente nas nuvens, pela pastora Sawyer Park. Primeiro a ver uma visão diante dos meus olhos. No início eu não sabia onde eu estava, mas logo depois eu sabia onde Deus estava à esquerda dele. A pessoa que estava de pé era Jesus, e eu sabia que Deus é mais magro. Então pensei, isso provavelmente é o que Estevão viu. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus, à direita de Deus, disse, olha, 6:55. Naquele momento, Jesus veio e se pôs lentamente no meu lado, à direita de mim, e ele tocou na minha cabeça. Tornei-me como uma criança e fiquei em silêncio. Depois disso, Jesus segurou minha mão e me levou a um lugar. Em ambos os lados da estrada, as flores desabrochavam lindamente e a estrada era de cor dourada. Eu me senti ultrapassada e estava cheia de alegria e felicidade. Rapidamente perguntei a Jesus, Jesus, eu tenho uma casa aqui? Se eu fizer tudo o que me pedes, você pode me mostrar? Por alguma razão, eu sentia que ele hesitava em me mostrar. No céu, você pode ler mente das pessoas sem falar. Tomei consciência de que é o poder de Deus Todo-Poderoso que domina tudo. Poucos momentos depois, pedi-lo novamente. Por favor, mostre a minha casa, Senhor. Eu estava implorando como uma criança. Eventualmente, Jesus me levou no caminho para me mostrar. No final da estrada havia uma casa térrea pequena. Como um todo, era de cor dourada, mas sem brilho. Havia uma pequena porta e uma janela grande que parecia ser a casa inteira. Eu entrei na casa e foi um cenário pobre em frente de mim. Era um quarto-estúdio com móveis espalhados, não havia cortina na janela, o que a tornava muito vazia e uma atmosfera sinistra. Eu estava tão envergonhada que eu pedi para ver a minha casa nessas condições. Coloquei minha cabeça para baixo, como eu não podia escondê-la. Quando Jesus estava olhando para mim, eu podia sentir seu coração. Você pode construir suas recompensas a partir de agora. Você pode ainda fazer. Eu vou te ajudar. Então Jesus ergueu a sua mão e levou ao seu coração. Era algo que você nunca viu no mundo. Um coração vermelho, brilhante, forte. O coração de Jesus é o próprio amor. Mesmo que eu descreva a cor, não existe nada aqui na terra que compara a cor que eu vi lá. Jesus tomou o coração vermelho, lindo, e colocou em meu coração. Naquele momento, eu comecei a chorar. Naquele instante, havia uma bela voz de tenor cantando uma canção de louvor. Abri os olhos e olhei em volta, e vi uma carruagem dourada. Ela foi levada por 2 cavalos. No transporte, havia um homem bonito, que é semelhante a um ator do filme Ben-Hur. A roupa era a mesma do personagem do filme, ele usava uma saia forrada com sapatos de corda até os joelhos. Só uma coisa diferente, era a coroa em sua cabeça. Ele era pequeno, com um rosto bonito, e segurou uma cabeçada em uma mão e Fui enviada para a terra sem ter tempo de ficar feliz. E eu senti meu corpo físico, mas eu não conseguia me levantar. E em vez disso, fiquei deitada ali por um momento. Eu não podia acreditar que eu realmente tinha experimentado. Momentos depois, levantei-me e fui para casa. Durante o trajeto, eu continuei chorando. Mesmo depois de estacionar o meu carro, eu sentei no carro chorando por um longo tempo. Foram lágrimas de Jesus. Mais tarde, percebi amar lágrimas por outras pessoas. Seu coração estava para me ajudar a construir uma linda casa em vez de uma pobre. Com suas lágrimas de um coração de amor, eu fui salva. Ele falou para mim hoje, eu a salvei com minhas lágrimas, para que você derrame lágrimas pelo meu povo para salvá-lo. 25 de janeiro de 2007. Mãe, e a primeira vez que vi o inferno. Eu ia à igreja para uma oração da manhã cedo. Era um clima espiritual de que algo iria acontecer. Depois de recentemente ter uma série de experiências espirituais, eu me preparei para me dedicar totalmente ao Senhor. Eu ouvi o Senhor dizer que eu deveria ir para casa e me deitar. Eu pulei no meu carro e fui para casa, onde minha boca começou a falar em línguas sem a minha consciência. Senti fortemente que Deus iria me mostrar o inferno naquele dia. Finalmente, Jesus veio para mim e disse: Minha filha, eu te amo, eu te amo. Senhor,
Eu também te amo, eu respondi a ele com amor. Eu estava andando ao lado de Jesus e parecia uma virgem. Jesus via que ele disse dentro: Vamos, é bom que você venha. Ele me fez saber que as pessoas precisam de fé como de uma criança para ir para o céu. Eu estava feliz em seus braços quando ouvi uma canção de louvor em algum lugar. O mundo do Senhor é tão lindo, lírios são mais belos do que as roupas de Salomão. Uma exclamação saiu da minha boca sem o meu conhecimento. Palavras não podem descrever a paisagem diante de mim. Eu vi as águas correntes, flores silvestres, flores ao longo do caminho, brilhantes como ouro, e uma linda colina, rasa, tudo em cores esplêndidas, e tornou-me extremamente feliz. Havia cidades, castelos pitorescos, como na Disneylândia, sobre uma colina distante. Elas foram lindamente decoradas com joias brilhantes. Fui ao terceiro céu. Uau! Eu continuei falando exclamações sobre as cidades fortificadas de uma beleza indescritível. Eu queria ir para lá, mas Jesus disse que não era autorizada a ir naquele momento. Pessoas que eu conheci no céu, incluindo Davi, Pedro e Paulo, usavam vários tipos de roupas. Eu percebi que as pessoas no céu usavam roupas de acordo com seus gostos. Minha mãe sempre adorava hanbok e ficava bem nela, o que explica por que ela usava hanbok mesmo no céu. Ao contrário das figuras bibliográficas que conheci, ela não disse nada e estava apenas sorrindo. Jesus mais tarde deu-me uma explicação sobre isso. Meus sentimentos por ela não era amor humano, como antes, mas um amor entre os santos. Eu simplesmente amei esses sentimentos. Eu estava andando na estrada de ouro com as mãos dadas com Jesus e minha mãe, trotando na estrada com eles, e eu estava muito alegre e feliz por andar com as minhas mãos por eles detidas. Chegando a um lago, nós sentamos em uma pedra junto ao lago, e eu no meio deles, vestindo um sorriso em meu rosto, Jesus perguntou: Você está feliz? Sim, eu estou. Eu estava me divertindo quando ele tomou um punhado de água e colocou em minha boca, dizendo: Beba esta água, ela é muito doce. Eu me senti muito animada e senti vontade de me lançar fora. Logo percebi que eu estava flutuando sobre o céu de fato. As pessoas costumam dizer: eu sinto que estou voando, quando elas estão muito felizes. No céu, elas podem voar quando se sentem assim. Depois de tomar um voo em torno do céu, sozinha e admirando as cidades, os castelos e planícies, voltei para o meu lugar. Jesus, então, levou-me para me mostrar alguns outros lugares. Mãe não estava mais lá. Ela deve ter retornado de volta ao seu lugar. Mas eu não me preocupei em ir e procurar por ela. Entrei em uma porta com Jesus. Era um enorme salão. Mais tarde eu descobri que era um grande santuário branco. O interior foi maravilhosamente decorado com joias. Eu estava tão surpresa e estava olhando tudo em volta. Nos guiaram para uma grande sala à direita. Um anjo, como um menino bonito de cabelos encaracolados, em um vestido branco, me recebeu com um sorriso. Havia filas de vestidos lindos pendurados na parede, longa e larga atrás dele, e coroas de esplendor e fabulosas na prateleira. O anjo me trouxe um vestido rosa. Depois que eu coloquei o vestido, extremamente parecia forma magra e bonita nele. Ele me trouxe uma coroa também. Ao usá-lo, senti felicidade extrema. Jesus também trocou de roupa e estava usando uma coroa, parecendo um rei. Ele perguntou de novo: Você está feliz? Sim, eu estou muito feliz, respondi. Na verdade, eu estava tão feliz que eu sorri um sorriso sem saber. Nós voltamos para a estrada. Um grupo de pessoas bonitas, em roupas bonitas e coroas, foram encontradas no canto direito da sala. Eu vos abençoo a todos.
Nós todos lhe dizemos amém. Jesus sobre ele. É uma lagoa especial. Quando você beber esta água, você tem vida eterna. Quando você se lavar nesta água, seus pecados são apagados. Nós estávamos saindo deste lugar e senti que estávamos saindo da porta do céu. Jesus e eu tinham as roupas mudadas, ele estava em um manto casual sem coroa e eu estava em um vestido casual também. Andamos um pouco e entramos em um lugar de gritos agonizantes. Era o inferno. Ele me fez perceber que o inferno não era distante do céu, porque o mundo espiritual em si transcende tempo e espaço. Quando Abraão estava segurando Lázaro e conversando com um homem rico no inferno, havia um buraco enorme. Eu sentia a mesma distância com ele. Entrando no inferno, eu vi uma pequena prisão diante de mim, e estava lá um dos meus parentes que morreu sem crer em Jesus. Ele estava estendendo as mãos para mim e me implorando desesperadamente. As larvas foram se rastejando em seu corpo e comiam uma parte do seu rosto no lado esquerdo. Apesar de tudo isso, eu intuitivamente sabia que ele era meu parente. Tire-me daqui. Eu não tinha nada que eu podia fazer por ele. Eu não tenho poder. Sinto muito, eu respondi com tristeza. Mesmo que éramos conectados com sangue, eu não podia salvá-lo, cuja vida havia sido encerrada. Devemos fazer tudo o que podemos para ajudar outras almas a serem salvas quando elas ainda estão vivas. Uma vez que elas param de respirar, não há nada que você possa fazer por eles. Que tipo de pessoa estão vindo para o inferno, Jesus? São todos aqueles que não acreditam em mim, me traíram ou não me amaram. E não quero mesmo uma única pessoa ser jogada no inferno. Eu realmente e sinceramente espero que o inferno, para ele nenhuma alma vá. Vá e diga às pessoas que eu não quero que as pessoas vá para o inferno. Ele ficou tão triste que ele abaixou a cabeça de um lado e gemeu. Eu podia ver um poço de fogo abaixo do lugar onde eu estava olhando para mim. Havia pessoas segurando as mãos e gritando para fora dele. Salva-nos daqui, Senhor! Estavam gritando porque havia muito calor. As palavras não são suficientes para descrever sua dor e desespero. Minha alma começou a desesperar. Havia uma longa fila de prisões pequenas como as que eu vi antes, sobre o poço. Elas estavam cheias de pessoas que eram apenas esqueletos e estendendo os braços ossudos através das barras de ferro. Eu estava chorando e muito surpresa ao ver isso. Que tipo de pessoas são atiradas para as prisões? Eu perguntei a Jesus. É meus servos que me traíram. Dei-lhes um presente real para espalhar as palavras do Senhor, mas eles levaram minha glória com a glória deles e sua ganância. Eu então comecei a chorar de novo. Meu choro se tornou mais e mais alto, até que se transformou em pranto. Eu poderia suportar a dor. Foi a dor de Jesus. Ele me deixou sentir a sua dor. Eu estava cansada de chorar e sentei-me, chorando mais, segurando em suas roupas. Ele me deu um tapinha na minha cabeça e disse em um tom triste, com lágrimas nos olhos, não chore, minha filha. Ele continuou passando a mão na minha cabeça. Ele me levou, que chorava sem parar, para outro lugar. Estávamos de volta no céu. Era estranho, porque a minha dor gradualmente desapareceu no céu e logo foi esquecida. Fomos para o santuário branco, onde todos os funcionários da corte foram em linhas. Jesus subiu as escadas e ficou à direita do trono de Deus Pai. Quando Deus Pai entrou, meu corpo estava completamente deitado no chão. Meu nariz estava tocando o chão, meus braços estavam estendidos para cima. As pessoas que reuniram ali começavam a louvar a Deus e mostrou o seu respeito de uma forma humilde diante dele. O santuário onde o Santo Pai estava sentado no trono tornou-se cheio de respeito indescritível. O respeito foi baseado em profundo amor a Deus, em vez de medo.
O Deus Pai disse em uma voz retumbante: eu quero que o meu povo seja salvo bem rapidamente. Quem vai assumir a missão por nós? As pessoas em todas as linhas viraram-se para mim, assim como Jesus, que estendeu o braço e apontaram para mim, dizendo: eu acredito que ela é a pessoa certa. Eu estava tomada de surpresa tão grande, prestes a dizer que eu não poderia fazer isso, porque eu não era capaz. No entanto, palavras completamente diferentes saíram da minha boca. Eu não posso fazer isso, mas eu vou ser capaz de fazer isso com o poder de Deus. Depois de ouvir a minha confissão, Deus me deu uma placa dourada com um bastão pendurado nele. Mais tarde, o bastão tornou-se invisível, com apenas a placa de ouro vista a olho nu. Ele estava radiante, tanto como a placa de ouro. Possuía 2 ranhuras verticais e borlas de ouro no final. Era 5 centímetros de largura e 7 centímetros de comprimento. Deus Pai disse: eu te dou isto, e o poder do mal não irá prejudicá-la. Você terá de enfrentar dificuldades, mas vou ajudar a superar e a vencê-los. Senti tremores enormes dentro de mim quando ele me deu. Eu a segurei em minha mão e levantei no alto. Em seguida, os anjos começaram a voar e a cantar louvores ao Senhor. Jesus estava feliz. Ele levou-me e disse: vamos para a sua e minha casa. Ele disse que sua e minha casa, em vez de minha casa. Eu estava feliz com a ideia de ter uma casa de Jesus e eu. Eu estava feliz depois de que eu vi o meu lar no céu, que tornou-se maior e mais bonita. Fiquei espantada de ver a minha casa que tinha sido morada em um par de dias. Havia um pequeno ribeiro correndo na frente da casa, um campo de grama verde, era tão bonito, vi árvores que não havia antes. O que foi mais surpreendente foi o segundo andar que estava em construção. Vendo que eu não poderia fechar a minha boca, Jesus disse: sua obediência tem acelerado a construção. O interior foi decorado ainda mais esplêndida. As paredes, uma vez nuas, foram decoradas com joias. O piso, que uma vez vazia, foram decorados com um tapete vermelho. Os sofás foram substituídos por outros mais lindos. Um lustre estava pendurado do teto. Eu corri para uma cama linda e saltei sobre ela. Eu estava tão feliz que eu estava rolando na cama. Jesus veio a mim e deitou-se ao meu lado com um sorriso no rosto. Você está feliz? Jesus continuou dizendo: assim como eu estou aqui com você agora, eu estou com todas as pessoas em suas casas simultaneamente. Mas eles parecem não saber disso. Eu estou feliz porque você sabe disso. Ele levantou-me e levou-me para o sofá. Ele se sentou no sofá de 3 pessoas e eu no sofá de 2 pessoas. Havia uma cesta cheia de frutas na mesa. Ele pegou uma fruta com uma uva verde e colocou em minha boca. Voltei o mesmo favor a ele. Ele estava feliz em receber uma e divertiu. Eu também lhe dei uma fruta com uma romã. Jesus e eu estávamos desfrutando das frutas e sorrindo um para o outro. Ao sair da casa, nós brincávamos ao redor, feliz e ria alto. Brincando de esconde-esconde, gostava de encontrá-lo e bater palmas quando o encontravam. No céu, eu me sentia feliz e batia palmas muitas vezes. Mesmo no mundo, gostaria de levantar as mãos alto e bater palmas para apreciação e elogio quando estou feliz ou grata. Mesmo quando nos damos glórias a Deus no mundo, Ele fica muito feliz. Eu muitas vezes experimento unção em minhas mãos quando dou glória a Deus. Nós estávamos brincando tão felizes quando de repente eu virei minha cabeça e vi um grupo de pessoas em linha indo para um lugar. Onde eles estão indo? Eles estão indo para um culto de adoração. Jesus me respondeu e me levou lá. As pessoas iam para o santuário branco.
2 anjos estavam ambos aos lados da porta como guardas e nos recebeu com um sorriso. Entrei no prédio e me assentei no 2º andar e olhei para baixo, graças a Jesus que preparou o assento para mim. As pessoas estavam de pé em direção ao trono, dentro do edifício lotado. Logo eles começaram a adorar a Deus. Os santos do céu participam de um culto em espírito e em verdade. Assistindo a cena bela e magnífica, eu respirei fundo e me encontrei de volta neste corpo. Uma visita por Jesus na noite de 25 de janeiro de 2007, sobre os fins do tempo. Jesus veio a mim e sentou na minha cabeceira. Eu quero falar com você hoje. Eu naturalmente percebi que era sobre o fim dos tempos. Sobre o fim, Senhor? Eu perguntei a ele. Sim, eu vou falar sobre o fim dos tempos com você. Em dezembro de 2006, Jesus mostrou-me o arrebatamento em visão. Quando eu estava orando, de repente vi o céu azul. Então eu vi as pessoas embaixo da terra em pequena silhueta. De repente, as nuvens começaram a levantar-se em vários lugares simultaneamente. No início, eu estava desnorteada com a visão, mas logo percebi que estava em êxtase. Eu olhei para a cena em alegria, surpresa e profunda emoção. Deus me disse para descrever depois essa cena em papel. Haverá fomes e terremotos enormes antes da grande tribulação. O céu e a terra se tornará escuro. Aqueles que estavam me buscando me trairão. Os homens vão buscar homens e as mulheres vão buscar as mulheres em um grau extremo. Fiquem atentos e continuamente orando. Ouvi as minhas palavras e a pratica. Acima de tudo, pratique o amor. O amor vai superar tudo. Satanás será derrotado pelo amor. Os seguidores que estão vigilantes e orando, quando eu chegar, vão saber e vão fazer os preparativos com antecedência. E eu os reunirei em um lugar. Tente reunir e orar. Aqueles que estão só vão cair. Temem a mim e façam um esforço para orar. Vou buscar ajudá-los, concedendo-lhes grande poder e fé que não será como antes. Eu vou levantar o meu povo sem muita tribulação. Jesus também me mostrou em uma outra cena. Eu vi um soldado em um tampão militar no meu lado direito. Eu pensei que ele era um soldado chinês. Eles estavam em guerra. Eu vi outra cena do meu lado esquerdo. O exército estava em formação e canhões de tiro. Parecia como mísseis. Os dois lados estavam em um confronto feroz. Deus disse-me recentemente algo sobre a China. Ele disse que a China está sendo usada para as missões para Israel e também utilizada como ferramenta de Satanás. Em outras palavras, os cristãos chineses vão se envolver nas missões de Israel, enquanto o governo chinês estará em um confronto político com Israel. Depois de assistir à cena, Jesus me disse: haverá uma aliança formada entre a China e Emirados Árabes no final, que é apenas momentos antes do arrebatamento. Eles vão lutar na guerra contra Israel. Isso é um sinal do fim. Na manhã de 29 de janeiro de 2007, salvação vergonhosa, o fruto do bem e do mal e advertências contra a heresia. Eu estava orando em casa de manhã e logo encontrei Jesus ao meu lado. Havia dias desde que eu o encontrei pela última vez. Eu estava com uma saudade terrível, como se eu estivesse sofrendo de mal de amor. Eu estava tão feliz e comovida por vê-lo novamente que eu o abracei com força. Senhor, eu sinto tanto sua falta. Eu sei, é por isso que eu voltei. Ele disse: Vamos, eu tenho algo para lhe mostrar. Entramos em uma enorme sala à direita através de um grande portão branco. Eu mudei de roupa e usava uma coroa. Eu escolhi uma túnica branca naquele dia. Jesus estava usando uma túnica bonita e brilhante e uma coroa também. Fomos para o grande templo. Jesus me colocou lá e ele se sentou no trono. Havia muitos santos no templo com coroas na cabeça. Eles começaram a cantar: Louvado seja Jesus, louvado seja Deus, com palmas. No momento que seu louvor acabou, eu comecei a dançar e louvar alegremente. Ergui os braços e dava volta como em círculos com uma perna só. Eles também batiam palmas alegremente. E vi que Jesus estava feliz também.
Ele ficou satisfeito e encontrou beleza na forma que nós dançávamos e louvávamos com todo o coração e espírito, independente do quão alto as nossas vozes eram ou quão boas nossas danças eram. Jesus veio e me levou para fora. Nos dando as mãos, caminhamos ao longo da estrada de ouro. Na colina rasa, no final da estrada, Jesus sentou-se e disse: Isso é o que eu queria te mostrar. Olhei para o lado direito do morro, sentado com ele, havia filas de pequenas casas miseráveis, ao contrário de outras casas no céu. Elas eram como casas de cidade de um bloco programado para o saneamento. Não era claro nem escuro. Achei muito estranho. Foi uma cena de um oposto a todos os brilhantes lugares esplêndidos e bonitos que eu via no céu. Jesus disse: Ali é onde vive a sua mãe. O quê? Minha mãe mora lá? Não era como minha casa que eu vi. Vendo-me em choque, ele disse: Sim, ela me aceitou pouco antes de morrer, que é por isso que ela vive lá. As pessoas que vivem naquele lugar têm limitações com suas ações. Elas não chegam a desfrutar de todas as coisas bonitas do céu para sempre. Eles também abaixam-se e permanecem humildes para sempre porque sentem vergonhas por si mesmo. Jesus quer que todos nós desfrutemos do céu, de tudo no céu. Ele quer que todos nós louvemos a Deus ao máximo e viver em um lugar brilhante e lindo para sempre. Ele se sente triste por aqueles que não podem. É por isso que ele me mostrou aquele lugar naquele dia. Eu podia sentir seu coração. Posso visitar esse lugar? Você pode ir aonde você quiser. Você pode visitar a sua mãe, mas ela não pode ficar em Nova Jerusalém, onde sua casa é. Como você tem o seu corpo agora, você vai sentir pena dela, mas uma vez que entrar no céu, você não vai mais sentir pena. No céu, você vai manter um relacionamento de santos com ela, que é mais bonito do que uma relação de mãe e filha. Não há ninguém para limitá-la ou restringi-la no céu. É só que ela tem vergonha de si mesma e não vai para um lugar onde é brilhante. As pessoas costumam dizer: quem chegar ao céu pela salvação vergonhosa vai descobrir tudo por si mesmo e tornar-se muito envergonhado. Ter vergonha que eles ignoraram Jesus e sentir pena disso. Eles vão restringir suas palavras e ações e limitar o âmbito de sua ação. Foi o caso de minha mãe, que recebeu Jesus pouco antes da sua morte. É por isso que ela apenas sorriu, sem dizer uma palavra, quando a viu pela primeira vez com Jesus. Ela chamou lá para que eu pudesse conhecê-la. Não era sua vontade, e por isso que ela desapareceu tão rapidamente. Jesus levantou-se. Não há tempo a perder. Vamos visitar outro lugar. Espere, Jesus. Eu adoro falar com você aqui. Vamos conversar mais em sua casa. Ele tem um balanço novo. Eu amo balanços e fiquei feliz de ouvir isso. O segundo andar da casa estava perto da conclusão. Eu fiquei de boca aberta, sem saber o que falar. Ele levou-me lá porque ele sabia que eu ficaria feliz em vê-la. Estou feliz de ver você me obedecer. Estou feliz de ver a construção da sua casa indo tão rápida por causa da sua obediência. Feliz, entrei e encontrei uma estante contendo um par de livros, incluindo a Bíblia. Ele disse-me ao olhar para ela: eu sabia que você gostava de livros e coloquei um aqui. Eu expressei minha gratidão e alegria com as mãos dobradas como quando em oração. Ele então entregou uma notícia ainda mais feliz. Sempre que uma pessoa lê este livro e tem a sua vida salva, eu vou permitir que você tenha um livro adicional. Encontrar a felicidade em dar recompensas, ele sabia que eu adorava muitos livros e fez um arranjo para que eu tivesse mais. Havia 2 pessoas no balanço em frente da casa. Sentei-me ao lado da casa e Jesus no lado fluxo. Nossa conversa retornou ao fim. A Bíblia diz que devemos estar atentos e orando desde que o fim de tudo está próximo. O que estar desperto significa exatamente? Significa dedicar-se à palavra de Deus e à oração. Aqueles que me amam me encontrará através da oração. Aqueles que querem ouvir a minha voz irá fazendo, lendo a minha palavra. Vou atender aqueles que me amam, eles vão ouvir a minha voz, e os que querem ouvir a minha voz ouvirão.
É por isso que eu continuamente digo que você deve estar desperto, estar acordado, exige fé equilibrada. Devoção apenas para a oração vai levar à arrogância espiritual. Devoção apenas para a palavra de Deus levará à arrogância intelectual. Será desejável a equilibrar entre elas, em termos de confiança. Especialmente a arrogância intelectual pode facilmente resultar em heresia. Bons exemplos são as testemunhas de Jeová e os mórmons. Você começa a cair na heresia ao tentar desvendar as palavras de Deus pela força. Balanceando para frente e para trás no balanço, eu virei para ele e perguntei. Lendo a Bíblia, eu sempre me perguntei por que Deus colocou as pessoas em sofrimento, criando a árvore da vida e o fruto do bem e do mal. Teria sido melhor se ele não tivesse criá-los em primeiro lugar. Jesus disse, a árvore da vida e o fruto do bem e do mal são os meios para distinguir natureza divina da natureza humana. Deus criou e ordenou as pessoas a comer apenas do fruto da árvore da vida. Isso é o que Deus quer através da criação do mundo e a torná-los seus filhos. Deus queria que eles comessem os frutos da árvore da vida e vivessem com ele para sempre. Enquanto aqueles que comem os frutos da árvore da vida são preenchidos com a natureza divina, se tornam filhos de Deus e vivem uma vida eterna, aqueles que comem o fruto do bem e do mal são preenchidos com a natureza humana, se tornam filhos do homem, criticam os outros, sentam no trono de Deus e são odiados e amaldiçoados por Deus. Deus criou o bem e o mal porque Ele é justo. Ele sempre coloca o bem com o mal, a fim de fazer o bem ainda melhor. Essa é a razão da coexistência. O homem tem o livre-arbítrio e sempre pode fazer a escolha entre o bem e o mal. Deus concedeu caráter aos homens e queria que eles escolhessem o bem por si mesmos. No entanto, eles ouviram a voz de Satanás, escolheram o mal e foram amaldiçoados. Ouça bem, os frutos da árvore da vida e aqueles do bem e do mal estão sempre presentes na vida humana, bem como no Éden. Aqueles que estão cheios da natureza divina serão guiados pelo Espírito Santo e escolherão os frutos da árvore da vida, em vez de os que do bem e do mal. Por outro lado, aqueles que estão cheios da natureza humana serão atraídos pelo espírito do mal, como imã, comer os frutos do bem e do mal. O fruto da carne é cometer adultério espiritual com Satanás. Mesmo aqueles que recebem o Espírito Santo podem ouvir a voz de Satanás, ser tentados por ele e se amaldiçoar enquanto estão na carne. É por isso que eu peço que você receba o Espírito Santo plenamente. E não quero que ninguém fique tentado por Satanás, cometer adultério espiritual com ele e me abandonar. Satanás sabe bem porque Deus criou tanto o fruto da árvore da vida como o do bem e do mal. Assim, constantemente tentando os filhos de Deus para comer os frutos do bem e do mal e de cometer pecados, que os impedem de obter a vida eterna e eventualmente enfrentam a morte. Então ele levantou do balanço e levou-me sem dizer uma palavra. Segui-o sem dizer também nenhuma palavra. Chegamos ao inferno e vi as pessoas na fogueira gritando, dando testemunho vários momentos de dor e não sentia mais a cena desconhecida e lágrimas derramadas. Somente o sofrimento se reunia em um canto do meu coração. Era um estado da minha mente que eu formei depois que Jesus me deu conforto e ousadia quando eu estava com medo no inferno. Passando o fogo do inferno, fomos para a prisão onde Judas Iscariotes está. Lá ele me mostrou uma pessoa que estava segurando seus braços ossudos através das barras de ferro e desesperadamente pedindo salvação. Ele pertencia a uma heresia. Como os testemunhas de Jeová e mórmons, aqueles que distorcem e interpretam a palavra de Deus como querem, ou adicionam ou subtraem alguma coisa, eles caem na heresia devido à sua arrogância intelectual. Acima de tudo, é preciso entender que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação do próprio profeta, 2 Pedro 1:20. Suas cartas contêm alguma coisa que são difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis torcem, como também as outras Escrituras, para sua própria destruição. 2 Pedro 3:16.
No início da manhã de 3 de fevereiro de 2007, Jesus e eu estávamos andando lentamente e sentamos para conversar em um lugar. Nossas conversas eram em sua maioria sobre livros. Eu vou escrever um livro pelas suas mãos. Eu sou escritor, designer, editor e comerciante. Vou fazer todos os meus filhos em todo o mundo ler o livro através de você. Suas palavras mais uma vez confirmou que eu era apenas uma escritora. Senhor, eu suspeito que alguns reputem o livro com bases teológicas, mas algumas partes não têm nenhuma base na Bíblia. Ele respondeu em um tom sério. Eu sou Deus. A teologia é uma ciência para conhecer a Deus e acumular conhecimento sobre Deus. A ordem deve ser conhecer sobre Deus em primeiro lugar e depois acumulando conhecimento sobre Deus. Essas pessoas, no entanto, vão primeiro analisar a mim antes de me conhecer e desenvolver arrogância intelectual. Eu quero que meus servos, que eu amo, invistam mais tempo em conhecer a mim e ao céu. Ele também acrescentou: aqueles que ouvir de mim e acreditar em mim são abençoados. Aqueles que escutam e não acreditam em mim são mais malditos do que aqueles que não escutam. Depois de ter essa conversa por um tempo, ele se levantou. Agora vá dormir. Você deve estar cansada. Senhor, um monte de pessoas estão esperando para eu voltar de uma visita ao céu. É melhor eu visitar o céu hoje e ver um monte de coisas para descrever a eles. Por favor, traga-me ao céu novamente hoje. Pedi-lhe, segurando suas roupas. Então, ele olhou para mim e sorriu. Então ele apertou na minha bochecha como se me achasse bonitinha. Você tem ganância por fé, e isso me faz feliz. É por sua ganância que eu a uso. O céu é para aqueles que o conquistam. Senhor. Aqueles que estão criticando a palavra de Deus. De repente, eu vi chamas diante de mim. Pessoas estavam queimando-se em frente dos meus olhos. Eu vi pessoas gritando de dor nas chamas. Era como uma versão close-up do fogo do inferno de que eu não tinha visto antes. Em seguida, uma outra cena veio à tona. Eu não tinha certeza se era uma fogueira ou prisão. Eu era capaz de reconhecer somente uma pessoa. No momento, eu ouvia a voz de Jesus, mas ele não estava por onde ser encontrado. Ele ouviu minhas palavras, mas não quis acreditar em mim e apenas criticou. Intermináveis filas de pequenas cobras, que eram da grossura de um dedo, estavam saindo de seus olhos, nariz, ouvidos, boca e outras partes do seu corpo. Ele continuou gritando em dor com a boca aberta. Abaixei a minha cabeça, porque era muito doloroso vê-lo sofrer daquela forma. Então pedi-lhe, dizendo: Senhor, eu não quero ver mais nada, é muito doloroso. Por favor, me leva para o céu agora. Em pensar no céu, fiquei curiosa sobre a minha casa. Jesus então me levou de volta para o céu, para a frente da minha casa. O segundo andar foi concluído. Tudo estava lindo quando concluído. O riacho na frente da casa, o campo gramado e o balanço. Havia coelhos pulando por todo o campo. De repente, um parou e olhou para mim. Ela deve ser a dona da casa, com uma expressão facial que deu para perceber que isso que ele estava pensando, e o coelho saltou para longe. Jesus estava bem alegre e humorado, embora não fosse desse jeito todo o tempo. Então eu percebi que ele estava pensando sobre algo. Ele me fez lembrar que várias visitas antes, Jesus disse: os prêmios são para ser acumulados com o coração, em vez de tempo. Ele deve estar satisfeito com as recompensas do céu que estavam sendo acumuladas pelo meu coração. Então, quem me deu esse coração? Ele, o próprio Senhor. Fui tomada pela 7ª vez na tarde de 3 de fevereiro de 2007. Bênção para compartilhar. Uma amiga minha me visitou com seu marido, Diácono L. Começamos a orar, e senti a plenitude do Espírito Santo. Depois de um forte choque que passou pelo meu corpo, fui levada para o céu e encontrei Jesus. Eu disse a Jesus: Senhor, Diácono L disse que queria visitar o céu. Ele riu e disse que as pessoas tinham diferentes missões. Eu ri também, juntamente com meu corpo no mundo.
Jesus estava satisfeito com o fato de que Diácono L tinha anseio pelo céu. Jesus disse algo sobre a esposa do Diácono L. Diga para ela, para orar. Se ela orar, eu vou dá-la mais fé, e se ela quiser, vou dá-la mais amor. Jesus me levou de volta para o céu, dar uma volta pelo céu. A primeira pessoa que eu vi foi Abraão. Foi a terceira vez que eu o vi. Fiquei feliz de vê-lo e gritei alto, Vovô Abraão! Chamei ele de vovô, mesmo sem perceber. Jesus me disse que todos o chamam de vovô no céu, ao contrário do mundo, onde ele foi chamado de Abraão, Abraão. Foi porque ele é o ancestral da fé. Vovô Abraão gentilmente me acolheu. Ele me levou para o santuário grande. Eu entrei em um quarto grande e usava um vestido rosa e uma coroa. Jesus estava com um manto e uma coroa com um brilho esplêndido. Eu entrei no santuário de uma forma diferente de antes. Jesus caminhou até o trono, segurando minha mão. Havia pessoas bonitas na direita com belas vestes e coroas. Eles se inclinaram e curvaram-se para Jesus. Ele sentou-se no trono e eu estava parada sozinha perto do trono. Quando ele me levou para o céu, eu estava perto do portão do santuário, aonde eu estava dançando pela última vez. Eu estava de pé, no centro. Naquele dia, eu estava mais perto do trono. Jesus encheu meu espírito com o conhecimento de Deus e me fez meu corpo cada vez mais perto de Deus, à medida de que meu conhecimento crescia. Foi a mesma coisa com a igreja no mundo. A maior graça que eu recebia, mais eu queria sentar perto do púlpito. As pessoas começaram a louvar a Deus em uma só voz. Louvado seja o Cordeiro de Deus para sempre e sempre. Depois da dança e louvor acabarem, ele desceu da plataforma e me levou para a minha casa. No momento em que eu senti de olhar o segundo andar, eu já estava no segundo andar. Lembrei-me do caso que Jesus ressuscitado encontrou seus discípulos que estavam escondidos depois de trancar a porta. Há tempo e transcendência de espaço no céu. O segundo andar parecia uma sala de descanso. Havia um sofá longo onde eu poderia sentar e ler um livro e equipamentos de exercícios de treino leve. Jesus estava olhando para baixo, de pé ao meu lado. Eu também olhei para baixo e, para minha surpresa, eu vi a mim mesmo e o casal de diácono na terra. Eles estavam na minha sala de estar e estavam no meio da oração comigo, que estava deitado ao lado deles. Era como olhar para miniaturas. Foi estranho e curioso. Então fui comovida a perguntar a Jesus sobre o diácono L. Como você quer que o diácono L ore, Senhor? Diga a ele para orar por grupo de jovens. Foi neste momento que o diácono estava orando em línguas e Jesus começou a rir. Estava feliz. Eu estava rindo também e ri por um tempo sem saber o porquê. Depois que eu acordei, perguntei ao diácono L. Você estava orando? E Jesus estava satisfeito e riu. O que você estava orando? E eu estava orando pelo grupo dos jovens, porque haverá um evento em um par de dias. Ele disse que eu, de repente, comecei a rir muito. O Senhor estava tão contente porque o diácono L orou pelo que Jesus pediu. Quando oramos o que Deus quer que oremos, ele fica muito feliz. Olhando para o casal de diáconos, orando do céu, perguntei a Jesus, Senhor, eu peço-te que o Senhor os unja. Jesus ordenou o anjo para ungí-los. Os anjos estavam segurando uma garrafa verde. Eles ungiram nós três. O casal de diáconos oraram apaixonadamente após a unção dos anjos. Oração de intercessão gera vários efeitos. Deus quer abençoar mais seus filhos. Quando eu intercedo pela saúde de alguém, vou ficar saudável também. Quando eu oro pela alma de alguém, a minha alma será abençoada mais. Quando eu oro para a bênção financeira de alguém, eu serei abençoada financeiramente. Este é o reino de Deus e uma maneira de salvar a sua justiça.
No início da manhã de 9 de fevereiro de 2007, vamos ao céu por meio da fé. Jesus veio até mim e eu o recebi com um grande sorriso. Mesmo que ele não disse que me amava, eu era capaz de sentir o seu amor. Era como uma confiança entre um casal em um longo casamento. Ele disse: você entrará no céu através da fé. Eu fiz uma confissão de fé a ele. Senhor, eu acredito no Senhor como meu Salvador e eu também acredito que há um céu. Naquele momento, eu estava de pé em frente à porta do céu como uma criança. Jesus me recebeu, me esperando com um anjo em cada lado. Eu corri até ele e o abracei apertado como uma criança. Ele se inclinou e me abraçou forte, me dando tapinhas nas costas e me disse: bem-vindo, você chegou aqui através da sua fé. Devo ser agradecida desde que cheguei ao céu devido à fé que ele me concedeu. Sendo curiosa, perguntei: Senhor vai me levar a algum lugar hoje, Jesus? Você pode ir a qualquer lugar no céu através da fé. Agora vá. Na tarde de 9 de fevereiro de 2007, sacrifício na cruz. Jesus disse: eu vou te mostrar um lugar. Eu prontamente sabia que era o inferno, mas não hesitei como antes. Senhor, agora que eu sei o sofrimento que você sofreu e a dor que você suportou, vou acompanhá-lo aonde quer que seja. Quando eu me ajoelhei diante dele, em um joelho, ele mostrou-me os pés com as feridas dos cravos. Seus pés, com a ferida, estavam brilhando branco. Os buracos eram brancos. Debrucei-me sobre os seus pés, beijei-os e chorei de pensar no seu sacrifício por mim. Não foram lágrimas de tristeza por me preocupar com ele, mas lágrimas de agradecimento. Ele levou-me porque estava chorando muito. Eu já tinha visto as pessoas na fogueira antes, mas o número aumentou muito. O poço estava repleto. Eu estava surpresa com o número aumentado em tão pouco tempo, mas eu não revelei a minha surpresa. Seus gritos pareciam ainda mais altos. Jesus disse em uma voz muito triste, como quase que chorando: meu sacrifício na cruz foi em vão. Assim muitas pessoas me traem e estão aqui. Com suas palavras, meu coração afundou pesadamente. Os demônios estavam cutucando-os com uma lança infinitamente afiada. Eles estavam tentando se movimentar para evitar ataques de suas lanças, mas havia tantas pessoas no poço que não havia espaço para se movimentar. Eles tinham que ficar lá e gritar de tanta dor com a boca aberta. Havia um outro grupo de pessoas que estavam nu e deitados. Os demônios estavam a bater-lhes nas costas com os chicotes. Estavam todos no osso. Os demônios estavam usando um chicote pendurado com ganchos na ponta, como que costumava ser usado no período romano. Toda vez que o chicote batia nas costas, várias linhas vermelhas eclodiam com a carne arrancada. Eles não eram capazes de sentar-se, apenas gritavam horrivelmente deitados. Os ataques de chicote continuavam. A cena foi tão trágica que explodi em lágrimas. Jesus, em um tom muito triste, disse: eles mais uma vez me pregam numa cruz. Você saia e diga que não me preguem numa cruz. Nunca. É possível para aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, que compartilharam no Espírito Santo e provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do vindouro, e que se afastam, ser trazidos de volta ao arrependimento. Para sua perca, estão crucificando o Filho de Deus tudo de novo e submetê-los à desgraça pública. Hebreus 6, 4-6. 3 de dezembro de 2007. As pessoas que conheci no céu. Sob a orientação de Deus, eu fiquei na casa de uma irmã em Nova York por uma semana no final de novembro de 2007. Irmã Ellie tinha recebido Jesus apenas um tempo atrás. Estávamos sentadas à mesa falando sobre o céu e o inferno, quando ela começou a falar sobre os seus pais que haviam falecido. Você disse que
os que morreram sem acreditar em Jesus iriam para o inferno, certo? Meu pai não acreditava nele. Ele deve estar no inferno. Ouvi que minha mãe o aceitou logo antes de morrer. Eu estava nos Estados Unidos e não podia estar com ela no último momento de sua vida. Então, eu não posso ter certeza. Você acha que meu pai será transferido para o céu se eu orar muito? Mesmo que me machuque, eu tive que lhe dizer a verdade. Uma vez que a respiração para, não há mais nada a ser feito. É por isso que é importante que se arrependa quando se vive. É a única maneira de você ir para o céu. Uma vez que são jogados no inferno, não há outra maneira. É claro, como a metáfora do homem rico e Lázaro na Bíblia. Eu não podia deixar de ver que estava sentindo pena de seu falecimento, de seu falecido pai, sem dizer uma palavra, quando eu senti que o Senhor estava me levando para o céu de repente. Eu estava confusa, porque eu não estava no meio de uma oração, mas Deus já tinha feito isso várias vezes antes. Seguindo o espírito de obediência que Ele me deu, eu disse para a irmã: o Senhor está prestes a me levar para o céu. Ore a Deus. Ela começou a orar. Fui levada para o céu depois de alguns minutos de oração. Jesus me levou e me apresentou algumas pessoas. Um homem e uma mulher estavam de pé na estrada de ouro, de mãos dadas e olhando para mim. Eu estava curiosa sobre eles, que estavam olhando para mim com um sorriso no rosto e segurando a mão de um do outro carinhosamente. Jesus disse: eles são os pais da irmã Ellie. O homem que estava sorrindo e calado era seu pai. Eu era capaz de me comunicar com sua mãe, mas não havia nenhuma maneira de eu ler os pensamentos dele. Ele não estava dizendo nada dentro dele. Fiquei muito surpresa e curiosa, perguntando a Jesus: Jesus, como ele pode estar no céu, embora não acreditou no Senhor? Quando ele estava em um estado de coma, eu o revelei a ele, e o fiz acreditar em mim, e o trouxe até aqui. Ah, sim, eu vejo. Jesus me disse que uma vez que ele nunca abandona seus filhos, Jesus deve ter visitado o pai de Ellie no último momento, pregou o evangelho a ele e o trouxe para o céu. O Senhor recebeu aquele homem e a minha mãe. Ele não se atrevia a dizer uma palavra. Percebi então que o Senhor ouviu a minha oração e visitou a minha mãe, que estava num estado de coma por muito tempo. Deu-lhe fé e trouxe-a para o céu. A mãe da irmã Ellie, que estava de mãos dadas com o marido, tinha o cabelo puxado para cima e usava hanbok, ao contrário de seu marido, que não podia dizer uma palavra. Ela foi capaz de falar espiritualmente, mesmo que não foi através de sua boca. Ela me pediu para entregar algumas mensagens para sua filha no mundo. Ambos pareciam tão felizes que me senti feliz também. Então o Senhor me trouxe de volta ao mundo. Ao acordar, perguntei à irmã Ellie: Irmã, era o seu pai em um estado de coma? Sim. Ouvi dizer que ele faleceu depois de estar em um estado de coma no hospital. E sua mãe gostava de usar hanbok com o cabelo puxado para cima? Sim. Ela ficou surpresa e começou a chorar. Depois de verificar algumas coisas, eu falei sobre os seus pais, que Deus me apresentou. Ela estava tão surpresa e feliz que ela explodiu em lágrimas. Eu também estava tão grata pelo grande amor de Deus e gritei, segurando-a em meus braços. Foi um momento muito gratificante. Como eu estava grata! Deus me deu outra percepção através desta visita. Ninguém pode ter certeza sobre se uma pessoa está ou não no céu. Alguém que você acha que não poderia estar lá, pode estar. Outras pessoas que você tem certeza que estão no céu, pode não estar. Ninguém pode garantir-se que vão para o céu, porque o único soberano é Deus. Devemos, portanto, ser humildes diante de Deus em vez de ser arrogantes. Temos de estar sempre orando para que Ele nos dê fé inalterada
até estarmos diante dele. Não devemos ser descuidados e convencidos. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca vos conheci, longe de mim, malfeitores. Mateus 7, 22 e 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus 7, 21. Na noite de 13 de fevereiro de 2007, Catolicismo Romano. Jesus, onde está Maria? Eu estava pensando em dizer Mãe Maria Santíssima, como as pessoas costumam dizer no mundo, mas Maria saiu da minha boca. Era a intenção de Deus que Maria não fosse Mãe Santa, mas um ser humano e que não pode ser objeto de adoração. Ela está cuidando das crianças e fui transferida para um local. Eu estava logo na frente de um prédio escolar. O edifício quadrado branco continha muitas crianças em salas diferentes. 2 mulheres estavam em pé na frente da porta. Quando eu vi uma senhora que estava segurando um bebê na esquerda, eu sabia que era Maria. Ela tinha um rosto elegante, fino e bonito. Eu levantei minhas mãos e disse aleluia para ela, mesmo sem perceber. Ela respondeu de volta aleluia, olhando para mim com um sorriso em seu rosto. Então ela dobrou os seus joelhos e prostrou seu respeito a Jesus. Ele explicou: ela está cuidando de crianças abortadas com as mulheres que ela costumava viver juntas no mundo. Perguntei a Maria: Maria, as pessoas oram para você? O que você acha sobre essa maneira de orar? Eu nunca pensei em tal questão. Foi Deus que me levou a tal pergunta. Ele queria ter a resposta à pergunta, fazendo-me perguntar isso a ela. Ela tinha uma expressão facial perplexa, como se ela sentisse muito por Jesus. Eu sempre sou muito sentida ao Senhor por causa disso. Eles entenderam errado. Eles vão saber a verdade se eles vierem para o céu. Se eles vierem para o céu. Isso significa que nem todos os crentes do catolicismo romano vão entrar no reino dos céus de acordo com o Senhor. Somente aqueles que pertencem ao Senhor irão para o céu. Percebi então por que o Senhor fez-me ver um rei antigo do Antigo Testamento e minha mãe antes de ver a Maria. O rei do Antigo Testamento servia ídolos, enquanto dizia que ele servia a Deus e foi jogado no inferno. Maria é outro ídolo, e servi-la e dizer que serve a Deus se comete um pecado. Isto é, o Senhor adverte que, se servem a outro ser humano, irão para o inferno em vez do céu. Não há necessidade de orar a Maria ou dizer Ave Maria. Assim, quando Maria terminou suas palavras, Jesus colocou a mão em sua cabeça, e eu coloquei a outra mão de Jesus na minha cabeça, mesmo sem perceber, e disse a ele, ajoelhando-me: abençoe-me também. Jesus colocou a mão na minha cabeça, estando satisfeito, e disse: sua ganância me faz feliz. Você deve ser duplamente abençoada. Meu coração se encheu de uma felicidade enorme no momento. Não há título chamado Santa Mãe no céu. Maria é outra pessoa no mesmo nível que nós, em vez de Santa Maria ou um objeto de adoração. Foi neste momento que eu vi a Madre Teresa atrás de Maria, com quem eu estava andando. Eu me lembro dela muito enrugada neste mundo, mas ela tinha uma pele clara e rosto livre de rugas no céu. Ela estava usando uma linda coroa. Ela estava ajudando um bebê a andar. E me disse: eu costumava pedir favores a Maria, porque eu não sabia melhor. Depois que eu vim para o céu, eu percebi que fazia errado. Olhando para as crianças, fiquei curiosa. Senhor, até quando vão ser trazidos até aqui? Eles crescem no céu também? Maria me respondeu: as crianças crescem até fazerem 33 anos no céu, que era a idade de Jesus quando ele foi crucificado. Depois disso, eles vão para lugares de sua escolha. Eu não sei porquê, mas de repente eu estava pensando sobre o Senhor Madjen.
recordando de seu estilo de cabelo curto, e perguntei uma outra pergunta. Como é que eles cortam o cabelo no céu? Será que eles têm uma barbearia aqui? Todo mundo lá explodiu em gargalhadas, incluindo Jesus, que me achou muito engraçada. Ele me tratou favoravelmente. Olhando para mim com amor em seus olhos, me disse: há uma barbearia no céu, mas ela não foi projetada para que as pessoas cortem o cabelo, mas sim que a dê conforto. Uma vez que você entrar no céu, não há necessidade de cortar o cabelo ou usar o serviço de cabeleireiro. Foi um ato de bondade de Deus para ajudar as pessoas a se acostumarem com o céu. Catolicismo Romano, continuação. Quando estava orando a Deus, eu senti meu corpo tremendo. Eu sabia que era o mesmo sintoma de quando Jesus me levava para o céu. O Senhor me levou imediatamente. Jesus me acolheu. Ele caminhou alguns passos segurando minha mão. Ele então me segurou em meu braço esquerdo e subiu as escadas de um santuário enorme. Jesus, por que você me trouxe até aqui hoje? Envolvendo o meu ombro com o seu braço e caminhando, ele disse: você precisa escrever sobre o erro do catolicismo romano. Como eu disse antes, eu a trouxe aqui para movê-la. Jesus me falou sobre a escrita da Mãe Teresa. Você pode perguntá-la a si mesmo. Vamos. Assim que ele terminou essas palavras, estávamos na frente do prédio da escola que eu vi antes. Madre Teresa estava fazendo algo de costas para nós. Eu estava em frente a ela e Jesus estava um pouco de longe, nos olhando sem dizer uma palavra. Eu estava prestes a dizer olá, mas louvado seja o Senhor saiu da minha boca. Ela respondeu-me: louvado seja o Senhor, sorrindo. Naquele dia, ela estava usando um vestido de freira, de hábito. Todos têm o direito de viver sua vida da maneira que ela ou ele quer nos céus. Assim como Pedro encontra uma coroa incômoda e se recusa a usá-la, Madre Teresa ainda gosta de usar um vestido de freira como costumava usar neste mundo. Pensando nisso, minha mãe estava sempre em Hamburg, que os amava usar quando no mundo. Eu li um artigo sobre a ausência de Deus. Gostaria de falar sobre isso. Como você sabe, eu servi as pessoas. No entanto, eu sempre me senti vazia espiritualmente, que não seria preenchida com o meu trabalho. Muitas vezes eu senti um risco de que o serviço não me garantiria chegar ao céu ou união com o Senhor. Eu escrevi o que estava pensando sobre as questões, mas as pessoas vão interpretar da forma que elas quiserem, da forma com o seu entendimento. Agora que estou no céu, eu percebo por que me sentia tão vazia. Eu costumava rezar a Maria por um lado e a Jesus de outro. O vazio que eu sentia resultava em um Espírito Santo que sentia pena de mim quando eu chamava por Maria. Ele também derivava do fato de que o espaço ocupado por Maria deveria estar sendo preenchido com Jesus. O Senhor sabia do meu amor por ele e é pela sua graça que hoje estou aqui. Virando a cabeça para a esquerda e olhando para Jesus, eu perguntei: Jesus, você não acha que Maria deve dizer algo neste momento? Ela ainda estava cuidando de crianças abortadas dentro do edifício. Havia algumas crianças deitadas em filas e outras crianças se levantavam da terra. Ela estava debruçada a pegar o último e arrumá-los um por um. Eu podia sentir o que estava sentindo. Seu coração estava doendo profundamente. Quando cheguei perto dela, ela se virou e sorriu para mim. Você viu eu em uma discussão com a irmã que vai para uma igreja católica, não é? Ela me disse que Maria ressuscitou e subiu ao céu. Você pode explicar sobre isso? Ela usava uma expressão perplexa facial que eu já tinha visto antes, e em seguida disse: meu corpo morreu no mundo, a minha alma ressuscitou e subiu ao céu. No entanto, isso não me diz respeito somente a mim, mas inclui a Pedro, a Paulo, que serviram Jesus no mundo. A mesma experiência será compartilhada entre aqueles que recebem Jesus e falecem.
Seus corpos vão morrer e as suas almas vão ressuscitar e ascender ao céu com Jesus. Então, por que é que fala o catolicismo romano que a ressurreição e a ascensão de Maria só é para ela? Essa é a estratégia de Satanás. Ele sentiu a necessidade de apresentar um ídolo como estratégia após o anticristo. Ele me usou para ainda usar um ser humano, para que ele pudesse fazer uma lavagem cerebral e treinar pessoas para servir a seres humanos em vez do Senhor. Naquele momento, eu virei minha cabeça e perguntei a Jesus: Senhor, fale sobre a declaração que o Papa fez há um tempo atrás. Por que ele fez tal declaração? Minhas perguntas eram causa à afirmação de que só o catolicismo romano é a verdadeira igreja pelo Papa Bento XVI, em que relação à questão, Jesus disse em um tom firme: é uma estratégia de Satanás para estabelecer um governo mundial. O catolicismo romano está mostrando suas verdadeiras cores e defendem e usam antes que o anticristo apareça. Chamar Maria era uma prática para servir o anticristo como ídolo. Agora eles declaram que só o catolicismo romano é a única igreja, a fim de reunir forças e vigor para estabelecer um governo mundial. Senhor, salva as almas do catolicismo romano. Jesus disse: eu não disse a você? Eu nunca perderei uma alma que me pertence. E é o seu papel para espalhar o livro entre eles diligentemente. Vou fazer reta as almas do meu povo que lerem o texto e salvá-lo-eis. As almas dizendo Ave Maria, Santa Mãe no catolicismo romano vão para o inferno depois que morrem. O coração do Senhor é para a ovelha perdida. Ele deixou-me sentir como os pastores sentem quando se olham para uma ovelha perdida, deixando 99 cordeiros para trás. Espero, sinceramente, que eles vão ouvir a voz de Deus, desfazer o que tem feito e entrar no reino dos céus, em nome de Jesus. 15 de fevereiro de 2007. João o Apóstolo. Ah, o apóstolo João. Eu gostaria de vê-lo. Aonde ele está? No momento que essas palavras saíram da minha boca, eu adquiri conhecimento. Ele estava hospedado em sua casa no terceiro céu. Eu posso pedir-lhe para vir aqui, mas quando nós irmos visitar a ele? Jesus voou ao terceiro céu, que é o lugar mais lindo do céu. Durante o tempo de voo, eu vi campos, colinas e longas paredes brancas que tinha visto no dia anterior. A casa de João o Apóstolo estava situada no fundo de um vale. Como no primeiro céu e o segundo, havia muitas casas de brilho diferente, tamanhos e formas de acordo com a recompensa. Como eu aprendi com Jesus, maior a recompensa, a casa estaria localizada mais profunda dentro do céu. Sua natureza divina iluminava a casa ainda mais. Um castelo inteiro era sua casa. Era todo decorado de joias belíssimas. Um poderoso raio de luz brilhante estava saindo da casa. Foi sublimidade em si. Fiquei parada, não sabendo o que fazer. Jesus ao meu lado disse: a luz sai da sua espiritualidade sincera e profunda. Eu não pedi-lhe para entrar. Eu não ousaria pedir um favor desse. Agora eu percebo que não tinha fé e espiritualidade que me permitiria suportar tal luz ou olhar para o interior. Eu também percebi porque a minha mãe não disse uma palavra para mim e por aqueles que vivem no primeiro céu com a minha mãe, não iria vir aqui onde era tão brilhante. Ao contrário de mim, eles deixaram seus corpos de carne no mundo e tornaram-se moradores do céu como seres espirituais. E a humildade é o primeiro mérito que é automaticamente dada por Deus, quando uma pessoa se torna um residente do céu. É a mentalidade básica para os governados por Deus no reino dos céus. Aqueles que não mostram respeito a Deus devido à sua arrogância, ignorância e insensatez, morrem e chegam ao reino dos céus somente pela graça de Deus. Eles tendem a ser mudo. Deus fez preparações fantásticas para eles, sem o seu conhecimento, embora ele foi ignorado e negligenciado por eles.
quão envergonhados e arrependidos eles se sentem. Além disso, eles não tinham acúmulo de conhecimento de Deus no mundo. Era natural que sua espiritualidade não estivesse brilhando tanto. Foi a sua humildade como os moradores do céu que eles não iriam para lugares tão iluminados. Este é o céu que a recompensa de é classificada para sempre. É também a justiça de Deus para dar-lhes de volta de acordo com seus atos. Como em Mateus 5, 11 ao 12, diz: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus chamou-lhe baixinho: João, o apóstolo, saiu correndo e ajoelhou-se diante de Jesus com respeito e amor. Então ele beijou a mão de Jesus e beijou seus pés. Entre as pessoas que conheci, não havia ninguém que expressava o seu amor por Jesus tão apaixonadamente como ele. Ele era muito ativo e fez perceber que o amor deve ser expresso como este. Jesus ativamente expressou seu amor para a humanidade e de bom grado sacrificada na cruz dolorosa. Eu estava aprendendo sobre um novo aspecto do amor por ele. Percebendo o amor, ele continuou a falar sobre o amor com o Evangelho de João e as cartas de João. Como em João 3,16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E em 1 João 3,16: Isto é o que nós sabemos, o que é amor. Que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos e irmãs. E 1 João 3,18: Queridos filhos, não amemos com as palavras ou discursos, mas com ações e em verdade. João, o apóstolo, veio até a mim, inclinou-se e beijou a minha mão. Eu o abracei. Você estava na ilha de Patmos ao escrever o livro de Apocalipse, certo? Eu fiquei feliz com a descrição do céu no final do livro e com muito medo das partes da tribulação no meio dela. Quando eu vi aquilo, eu também estava muito assustado e trêmulo. Será que aqueles que receberam o Espírito Santo passarão pela tribulação? Aqueles que amam a Deus e aqueles que são amados pelo Senhor vão sofrer dificuldades, mas mais levemente. E eles não passarão os 7 anos da grande tribulação. O Senhor vai chamá-los antes dos 7 anos. Eles estarão prontos como noivas e espalharão o Evangelho passado e com o amor dado pelo Senhor. Em seguida, eles irão ser levantados numa nuvem simultaneamente. Então, que tipo de gente vai ser deixado na grande tribulação? Será que eles vão incluir aqueles que receberam o Espírito Santo? Poucos crentes são deixados também para ajudar os outros com a permissão de Deus. Que tipo de gente vai ser deixado para trás em geral? Eles vão incluir aqueles que ouviram a voz de Deus e consideraram como uma piada, ou se recusaram a acreditar. Eles estarão sujeitos a grave, severo e profundo sofrimento na grande tribulação. De 18 de fevereiro de 2007. Mártires durante a tribulação. Eu estava conversando com os crentes e senti um tremor enorme. Crescia ainda mais poderoso até que eu não podia mais suportar. Toda a energia saiu do meu corpo e o Senhor me levou para o céu mais uma vez. Jesus disse: Eu vou te mostrar a punição que será aplicada para aqueles que são deixados para trás durante a tribulação. Logo, eu vi uma cena antes de mim. As pessoas estavam coçando seu corpo com uma expressão facial muito dolorosa. Eles foram cobertos com insetos negros. Os insetos se apegavam aos seus corpos e os mordia dolorosamente. Eles foram coçar as picadas com coceira, que se transformaram em erupções avermelhadas que, por sua vez, fazem seus rostos inchados como balões. Senhor, aqueles que foram escolhidos serão deixados para trás e sofrer punição?
Todo aqueles que não conseguiram ser preparados como noivas será deixado para trás e entrarão na tribulação. Mas eu vou dar-lhes fé sólida para superar a tribulação. No final, eles vão superar através da fé que lhes darei. Então, aqueles que não foram escolhidos pelo Senhor vai para o inferno? O que você acha? O que você acha que eu vou fazer com eles? Eu acredito que o Senhor vai salvá-los também. Sorrindo para mim, satisfeito, ele disse: Eu estou cheio de amor e misericórdia. Eu vou conceder a minha graça da salvação para aqueles que ouvirem a minha voz e me amam, mesmo que eles não sejam escolhidos por mim. Lembrei-me da parábola da festa do casamento em Mateus 22, 1 a 14, que as pessoas que foram convidadas não vieram. O rei então pediu seu servo para convidar a todos na rua. Aqueles que vêm depois não foram originalmente convidados, mas teve a honra de estar no banquete. A próxima cena aconteceu em um lugar como uma prisão. O edifício da prisão era em uma forma de L. Eu estava olhando para o quintal do ar e vi os presos que estavam em um círculo. Havia um homem deitado sobre uma cruz, no meio de pessoas com as mãos e os pés amarrados. Os homens maus tentavam cerrá-lo ao meio no estômago e matá-lo. Os prisioneiros no entorno também estavam tremendo de medo. Eu vou fazer alguns deles crescer na fé ainda mais e morrerem mártires. Eu vou dar-lhes a glória do mártir. A fé dos que ficarão para trás vão ficar ainda mais forte. O Senhor derramou fé para ele morrer mártir quando a serragem começou. Então, ele ficou com os olhos espirituais abertos, quando ele gritou em voz alta: Eu vejo de pé o Senhor na glória. O Senhor está esperando por mim, de pé junto ao trono. As pessoas que são deixadas para trás no mundo, olhe para Deus, que está pronto a salvar e esperando por nós. Aleluia! Em seguida, ele enfrentou a morte no meio da imensa alegria e louvor. Havia um vagão de ouro à espera ao lado dele já. Os mensageiros da morte sentavam com os braços e pés cruzados abaixo da cruz e simplesmente olhando para a cena como se nada estivesse acontecendo. Foi neste momento que os presos ficaram mais fortes na fé e começaram a incentivar um ao outro. O Senhor leva muitos mártires ao martírio por isso. Eles, é claro, recebem recompensa de glória e nobreza que os vi no lugar mártir. Por que eles estão jogados na prisão? Eles estão na prisão porque eles se recusaram a receber a marca na testa. Os crentes se recusaram a receber a marca na testa. Que marca é essa? É o 666? Não respondendo à pergunta, ele disse: um microchip de computador será instalado em suas testas. Aqueles que não têm a marca terão dificuldade para comer, vestir e beber. No entanto, aqueles que forem escolhidos por mim vai saber com antecedência e se recusarão a aceitar a marca, passando por algumas dificuldades quanto ao comer, vestir e beber. Foi-me mostrado em uma visão as pessoas recebendo o sinal da testa. Parecia um dispositivo para digitalizar códigos de barra no balcão, e era menor do que ele. O dispositivo sumia na testa das pessoas e não havia indícios na superfície. Um pouco mais tarde, as pessoas mais começaram a identificar aqueles que não eram marcados. Daqueles que se recusaram a receber a marca, alguns fugiram para campos e montanhas para evitar os homens maus, enquanto outros seriam capturados e enviados para a prisão. Meus filhos, eu nunca escolhi que vocês sejam tomados pela força do mal, nem mesmo uma única pessoa. Naquele momento eu me ajoelhei diante dele e o adorei. Senhor, sua misericórdia dura para sempre. Glória a ti para todo sempre. Sendo tomada pela 19ª vez, na noite de 19 de fevereiro de 2007. Dr. Lucas. O Senhor veio a mim quando eu estava orando deitada. Meu espírito foi logo levado. Eu pensei que nós tínhamos chegado ao céu, mas estava confusa. As coisas que via não me pareciam algo como no céu. Eu pensei que eu estava sendo mostrada cenas de outros lugares, além do céu, porque parecia uma rua que não tinha nada a ver com o que eu já tinha visto antes.
Havia prédios arranha-céus ao longo de uma estrada de 4 pistas, ônibus e táxis, e edifícios tinham placas promovendo consultórios de dentistas e salões de beleza. Então eu ouvi a voz de Deus dizendo: essa é a área mais baixa do segundo céu. Eu automaticamente sabia que a área que eu estava olhando era o lugar mais alto graduado do que o lugar onde minha mãe vivia. Então eu ouvi a voz do Senhor novamente. É o lugar onde as pessoas que tiveram morte súbita. Eles receberam o Espírito Santo, mas tinham pouco conhecimento espiritual, estando assim perplexos no céu quando aqui chegam. Então este lugar dá-lhes uma oportunidade para que eles continuem a fazer o trabalho que faziam no mundo e gradualmente conhecer o céu. Uma vez que eles estão cheios do conhecimento de Deus e do céu, eles vão deixando voluntariamente este local. Olhando para a rua, lembrei-me do lugar em que eu perguntei a Jesus sobre a barbearia. Eu percebi que este era o lugar que ele disse que depois de algum tempo as pessoas não iriam precisar mais. Olhando para a rua, eu tive uma vontade súbita de ver o Dr. Lucas. E o Dr. Lucas, de fato, apareceu diante de mim. Ele era ousado, com a barba preta sobre os queixos, seu nariz era longo e fino, suas pálpebras eram finas e longas. Dr. Lucas saiu para a rua e estava olhando. Ele estendeu a mão para um aperto de mão. Segurando sua mão, pedi: o Evangelho de Lucas é o que eu mais gosto. O que você está fazendo aqui? Eu vim para tratar as pessoas. Tratar as pessoas? Eu me perguntava: aqui é realmente o céu? O que quer dizer como tratamento? Eu entendo que não há pessoas doentes no céu. Então por que você precisa de tratamento em hospital? É claro que não. Ele continuou com suas explicações. As pessoas que vivem nesta área do céu, por vezes vão ao hospital não para ter uma doença tratada, mas para que tenham suas almas tratadas. Ouvi dizer que todos no céu fazem o que gostam. Dr. Lucas, que era médico no mundo, servia como médico, mesmo no céu, e estava se divertindo fazendo seu trabalho. O apóstolo Paulo estava escrevendo livros na biblioteca, e enfim. Com os olhos fechados, eu me perguntava o que eu gostaria de fazer no céu. Eu naturalmente sorri, e não posso esperar até chegar este dia. Depois de terminar as palavras, Dr. Lucas deu-me uma seringa. Eu não tinha ideia do que fazer com essa seringa. Por que há uma seringa no céu? Para que serve essa seringa? O Dr. Lucas tirou um rolo do bolso direito. Quando ele desenrolou o rolo preto, seringas pequenas apareceram nela. O rolo era bem grande como um fio de extensão. Alguém deve estar a usá-lo normalmente. Ele levava uma seringa e escrevia um nome dela, que continha um líquido amarelo. Lembro-me de que tinha a seringa da alegria, seringa do louvor, a seringa da paz, a seringa da sabedoria, a seringa do conhecimento. Foram escritos sobre as seringas. Eu fui injetada pela seringa com a injeção da paz escrito nela. Aqueles que acabaram de chegar no céu e receberam educação, suas almas se tornam gradualmente mais desejosas. Eles desejam se alegrar no Senhor, louvá-lo e aprender mais com ele. Quando eles vêm para mim e pedem alegria, dou-lhes a injeção da alegria. Quando eles vêm para mim e pedem para o louvor, dou-lhes a injeção do louvor. 21 de fevereiro de 2007. Foi logo depois que eu comecei a voar pelo céu, e vi longos caminhos de pedras brancas no terceiro céu e de ótima aparência, do castelo do apóstolo João. Minha casa nova estava situada no interior, em vez do lado esquerdo. Ela estava originalmente concluída, mas eu queria uma remodelação. No final do telhado, no lado esquerdo, era uma casa de 3 andares, com uma torre, que eu a vi na casa do João, o apóstolo. Ela pertencia a alguém que deu o direito de possuir sua casa. Como ele ou ela recusou o Senhor, eu pude ter a sua casa. Há muitas pessoas que são chamadas, mas poucas são escolhidas. Um pode ser chamado para servir como filha, rainha ou serva, e se ele ou ela recusa o trabalho, ele ou ela pode enfrentar um resultado trágico de perder seus benefícios. Mateus 25, 29 diz: para quem tem será dado mais, e terá em abundância. Quem não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado.
Enquanto Jesus mostrava minha casa nova, meu humor foi iluminado. O Senhor e eu estávamos voando pelo céu. Olhando em volta, eu vi a área onde minha mãe vivia e da parede do céu ao lado. De repente, uma cena estranha apareceu. Vi um grupo de pessoas do lado de fora da parede do céu e do portão. Eles pareciam tão pobres, desfigurados e pálidos. Eles pareciam murchos como as linhas anteriores de um abrigo para os pobres. Eles estavam em roupas amareladas e trapos, e fiquei muito curiosa quando eu vi aquela situação no céu junto com Jesus. Jesus, quem são eles? São aqueles que receberam o Espírito Santo, mas não usou, ou recebeu um presente real, mas enterrou-los no chão. Lembrei-me de um servo que enterrou um talento no chão e foi repreendido. Em Mateus 25:30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja no alto e reunirei os crentes de todo o mundo. Dizendo essas palavras, ele se levantou e parecia extremamente grande, com os braços abertos como uma cruz. Ele era tão grande que eu não conseguia levantar a cabeça alto o suficiente para olhar. Anjos estavam tocando a corneta longa tanto em sua direita como à sua esquerda, como nas pinturas. Eu não tinha ideia de quanto eles estavam se preparando. Os anjos estavam na linha da direita e para a linha da esquerda e tocavam a corneta. Eles estavam equipados com um cinto ao redor da cintura. O tempo está quase acabando e parece muito urgente. Todos eles começaram a louvar Deus juntos. O Senhor virá em uma nuvem. O Senhor virá rapidamente. Amém, amém e aleluia.